eu sou a Gislaine Espanholo e este é o seu Podnext. No episódio de hoje, nosso entrevistado já foi prefeito de Ribeirão Preto, deputado estadual, deputado federal, secretário de Estado e é um ícone para muitas pessoas. Bem-vindo, Duarte Nogueira. Obrigado, Gislaine. Uma alegria poder estar aqui com vocês no Podnext. E além de tudo isso que eu falei, de toda essa carreira política que o Nogueira tem, saibam que ele é engenheiro agrônomo de profissão, né, Nogueira? Exatamente. Formação profissional, acadêmica como engenheiro agrônomo. Mas ingressei muito cedo, né, na atividade pública. E logo aos 30 anos, virei secretário de habitação do governador Mário Covas, no meu primeiro mandato de deputado estadual. E de lá para cá, se passaram 30 anos aí ininterruptos de 8 mandatos, culminando agora com o encerramento do mandato ao final do ano passado na Prefeitura de Ribeirão Preto. Seu pai iniciou na carreira política, né? A partir de qual momento que você viu que este também era o seu caminho? Foi acompanhando? Sabe que foi uma coisa muito mais na emoção do que na razão. Meu pai já havia sido prefeito de Ribeirão Preto por 2 vezes, na década de 60, 70 e depois na década de 70, 80, e faleceu muito cedo, aos 53 anos, em 1990, prestes a disputar uma eleição para deputado federal. Ele morreu em julho, 4 de julho, e aí, além da tristeza, daquela coisa toda da perda do pai, do chefe de família, os amigos, né, mais próximos a ele, me induziram, né, a abraçar aquela candidatura que ele teria como deputado federal, e assim aconteceu. Eu fui candidato, tive 24.217 votos, não fui eleito, mas acabou me despertando uma certa inclinação para a atividade política que eu acompanhava somente como filho do prefeito, filho do político Duarte Nogueira. E aí, em 92, eu disputei a prefeitura, e fui para o segundo turno com o Palocci, que já tinha sido vereador, era deputado estadual. Ele venceu a eleição por uma margem muito pequena, de 2%. Foi uma cidade muito polarizada, né? Naquela eleição, tinha 28 anos de idade, muito jovem. E aí, aos 32 anos depois, já com aquela visibilidade que a eleição municipal nos deu, eu acabei sendo eleito deputado estadual. Fui o mais votado, né, do meu partido na época, que era o PFL. E o Mário Covas convidou 2 representantes do PFL para ocupar uma posição no seu governo, no seu secretariado. O Antônio Cabreira, que já tinha sido ministro da Agricultura, para secretário de Agricultura e Abastecimento, e a mim me convidou para ser o representante da bancada, né, como secretário de Estado na Secretaria de Habitação. E aí fui adquirindo uma experiência administrativa logo no início, né, da minha atividade pública. E todas essas experiências que eu acabei acumulando, depois como secretário de Agricultura e Abastecimento, secretário de Logística e Transportes, me permitiu chegar na prefeitura, depois de ter disputado a eleição 3 vezes antes, em 92, em 2000, 2012, em 2016 eu venci a eleição. E acho que foi bom, porque foi num período onde eu estava mais maduro, né? Estava com uma experiência administrativa mais sólida, já tinha vivido 3 governos estaduais em pastas diferentes e importantes. Então isso me permitiu chegar na prefeitura com uma bagagem, né, administrativa mais acentuada, e o segredo disso é você se cercar de pessoas boas, né? Então a escolha do meu secretariado, as mulheres e os homens que compuseram o meu governo foi feita de maneira muito minuciosa, com a liberdade toda que eu tive, sem nenhuma amarra, sem nenhum compromisso que não com a competência e a experiência daquelas pessoas. E assim foi tanto no primeiro mandato, depois na reeleição. Você citou que disputou 3 eleições antes de vencer pela 4ª eleição, né, para ser prefeito de Ribeirão Preto. O que te levou a essa persistência? Era o sonho mesmo de ser prefeito de Ribeirão, da sua cidade? É claro que quem faz política interiorana, né, política local, como é o meu caso, não há desafio mais importante do que ser prefeito da sua cidade, né? É uma espécie de coroamento do seu cursus honorum, né? De toda a sua preparação da sua vida, para que você possa, ao chegar lá, honrar os
os votos dos seus eleitores e desempenhar um bom mandato, principalmente fazendo da política não só um tratado teórico, né, de ciência política, mas algo palpável e prático, que é a entrega de resultados para você poder melhorar a vida das pessoas, principalmente aquela parte da cidade menos abastada, com menor poder de renda e que mais depende, né, dos programas sociais, né, das políticas públicas. Então, para mim, era um sonho poder ser prefeito da minha cidade e classifico que nenhuma coisa me motivou mais ao longo desses 30 anos de atividade pública do que ter sido prefeito de Ribeirão Preto, né? Para mim foi uma experiência fantástica. Peguei uma cidade destruída, né? Quando eu recebi, a cidade estava totalmente desmontada, deteriorada, endividada, desmotivada, né? E a gente entrega uma cidade para o meu sucessor, há pouco tempo atrás, muito melhor do que a gente recebeu. E o desafio, logo do primeiro dia de governo, em 1º de janeiro de 2017, eu disse para a minha equipe, olha, nossa tarefa é entregar o bastão para quem vier depois de nós, muito melhor do que nós estamos recebendo agora. E isso, de fato, nos trouxe assim, muita satisfação e certeza do dever cumprido, o respeito, né, da nossa população, não só dela própria, mas também os próprios adversários. Nós fizemos um governo de transformação, um governo de mudanças, né? Eu sempre dizia que você jamais vai conseguir chegar num resultado melhor, entregar mais coisas para a população, fazendo as coisas sempre do jeito que elas foram feitas. Eu enfrentei momentos de reformas, enfrentei contradições, até porque é muito natural que o ser humano tenha um espírito sempre mais arraigado ao conservar as coisas do jeito que elas estão. Quando a mudança, a resistência. Exatamente. Então, para você fazer melhor, fazer diferente, entregar mais, você tem que resistir e enfrentar, né? E assim foi. E isso foi uma experiência que eu tive a oportunidade de colocar em 2 livros, né? Tanto um que eu lancei no comecinho de 2021, que retratava o primeiro mandato, quanto no final do ano passado, em dezembro do ano passado, quando eu lancei o 2º volume, que conta, de fato, os 8 anos concluídos, né? E deixo, né, por escrito, né, registrado, momentos que a gente viveu, que talvez sirva como uma busca de pesquisa de informação para quem vier depois de nós, não só para Ribeirão Preto, né, mas eu já tive a oportunidade de fazer palestras para prefeitos reeleitos ou candidatos a prefeitos, e sempre a gente acaba trocando experiências, e essas experiências ajudam a outras pessoas, né, às vezes a não errar, né, como a gente errou, depois acertar como a gente acertou, e assim tem sido agora nesse período onde eu deixei o mandato e tenho procurado manter a minha ligação com as entidades municipalistas, a Associação Paulista de Municípios, a Frente Nacional de Prefeitos, do qual eu sou vice-presidente nacional, e agora vamos fazer essa transição para os nossos sucessores a partir de março, quando está marcado aí a eleição das novas diretorias. Agora, falando um pouquinho do seu mandato, né, mandato de 8 anos, uma das características, uma coisa que ficou marcada no seu mandato foram as obras de mobilidade urbana, que realmente mudaram a cara de Ribeirão Preto, né? Quem não veio a Ribeirão Preto nos últimos 8 anos e vier agora vai encontrar uma cidade realmente diferente. Porém, você também recebeu duras críticas em relação a isso, principalmente pela falta de mobilidade que aconteceu por conta das obras, né, espalhadas pela cidade toda. Como você vê essa situação? Com naturalidade, né? Quando você vai fazer uma reforma na sua casa, você vai trocar o azulejo do banheiro, aquilo tem um impacto bem localizado, e se você tem mais de um banheiro na sua casa, você usa outro banheiro. Quando você vai fazer uma obra estruturante, corredores de ônibus, né, aquilo tem uma profundidade muito mais acentuada, como se você fosse reformar sua casa toda trocando o telhado. E aí isso traz um transtorno maior. Mas a partir do instante que as obras ficam prontas, e elas ficaram prontas, você tem um ganho, né, principalmente no trânsito da nossa cidade, muito bom. Tanto para quem usa o transporte individual, mas principalmente para quem usa o transporte coletivo. Nós concluímos o nosso governo
com 100% da nossa frota de ônibus 0 quilômetro, menos poluente, com motorização Euro 6, né, 80% a menos de particulado, menos barulhenta, limitação de barulho em decibéis até 72, então menos poluição ambiental e menos poluição sonora, e o tempo de deslocamento das pessoas que usam os ônibus saindo da sua casa para ir trabalhar, para estudar ou para ir no seu local de destino é bem menor do que era antes das obras chegarem. E não foram só as obras de mobilidade, nós entregamos 20 novas escolas, zeramos a fila das creches, fizemos o maior e entregamos o maior AME do estado de São Paulo, que é um ambulatório médico de especialidades, com 28 diferentes especialidades médicas e não médicas, com 3 salas de cirurgias de altíssimo nível, onde o Hospital das Clínicas tem apenas 2 iguais às 3 que tem lá no nosso AME. Entregamos 2 novas UPAs, a terceira fica pronta agora daqui a alguns meses lá no Ribeirão Verde, novas unidades de saúde. Na parte social, nós tínhamos 3 CREAs, 3 centros de referência especializada em assistência social, que é a parte de média e alta complexidade do Sistema Único de Assistência Social, deixamos com 5, tinham só 5 CRAS, que é a parte da atenção básica, e deixamos com 15. Então, a gente cuidou da infraestrutura, mas principalmente com um enfoque social, né, voltado para melhorar a qualidade de vida das pessoas que mais dependem da prefeitura. Foi uma experiência muito, muito gratificante. E como eu disse para você no comecinho aqui do nosso bate-papo, a gente entregou o bastão, né, para quem veio depois de nós, bem melhor do que aquele quando a gente recebeu a cidade lá atrás, uma situação muito ruim, muito difícil. Então foi uma experiência bastante interessante. A gente produziu uma gestão que entregou a cidade com dinheiro em caixa, com obras em andamento, com um projeto de investimentos só com financiamento externo do Banco Latino-Americano, que foi o primeiro financiamento internacional que a cidade recebeu, de 500 milhões de reais para poder fazer novas avenidas, novos investimentos em saneamento, infraestrutura, em escolas, em equipamentos de saúde. Então, quem veio depois, né, agora vai ter condições de fazer muito mais e espero que até melhor do que a gente havia feito até então, superando, enfim, aqueles obstáculos mais difíceis do começo do governo. Por falar em financiamentos, investimentos, o prefeito atual gerou até uma grande polêmica decorrente de uma divulgação que ele fez falando que Ribeirão tinha uma dívida de 1 bilhão e 800 milhões de reais, diferente do que foi divulgado no seu governo. Como o senhor não veio a público ainda falar sobre isso, né? Houve uma nota da prefeitura na época, mas eu queria saber qual a sua posição em relação a essa divulgação do prefeito atual. Todo governo que começa, né, até adquirir experiência, maturidade, acaba cometendo equívocos, né? Então, esse equívoco do atual governo, que foi desmontado depois pelos elementos reais que a Secretaria da Fazenda e grande parte da minha equipe e eu próprio apresentei, desmontou totalmente essa fala, né, esse equívoco, que foi uma falácia no calor, né, do processo de transição, né, até porque o atual prefeito sempre fez oposição à minha administração. Era natural que ele mantivesse esse discurso oposicionista. Mas isso foi demonstrado por parte da equipe dele, uma suposta dívida que seria gerada na linha do tempo ao longo do processo de execução orçamentária, o que é totalmente, enfim, irreal, porque a execução orçamentária se dá primeiro com a aprovação da lei do orçamento. O orçamento foi aprovado pela Câmara Municipal no final do ano passado, um orçamento de 5 bilhões e 158 milhões, o maior orçamento da história. E o orçamento estima a receita, ou seja, dá uma expectativa do que você vai arrecadar de impostos e fixa a despesa. Então não tem como haver desequilíbrio num orçamento que foi aprovado. O desequilíbrio pode haver ao longo da execução orçamentária se você não tiver a capacidade de dominar e conciliar o tanto que você tem de recursos disponíveis com aquilo que você tem de demandas, tanto correntes, ou seja, aquelas que fazem parte do salário dos funcionários, despesa para comprar remédio, gasolina, diesel para as ambulâncias, aquelas despesas operacionais e os recursos para investimentos. Então, desde no primeiro mandato, né, quando recebi a cidade quebrada,
Eu fiz superávit orçamentário e financeiro no primeiro ano. Por quê? Porque eu dei um choque de gestão e fiz uma execução orçamentária realista. Então eu espero que a administração, ao adquirir experiência e maturidade, aprenda a executar o orçamento de uma maneira que traga sempre tranquilidade para a cidade, ou seja, não gastar mais do que você arrecadar. Isso acontece na casa de qualquer pessoa. Se você tem uma família que ela vai lá e fica devendo no posto de gasolina, deve na padaria, deve no supermercado, a vida dela vira um caos, né? Por quê? Porque tudo para ela vai ficar mais difícil, ela vai perder o crédito, ela não vai conseguir ter qualidade de vida. Cidade é a mesma coisa, só que numa escala gigantesca, né? Então a boa gestão, ela é feita com pessoas com capacidade de gestão, com responsabilidade, né? Com ética, com moral e sempre aos olhos vigilantes, né? dos instrumentos de controle, que é a própria imprensa, o Ministério Público, Tribunal de Contas e os órgãos, né, de conselhos, né, que a cidade tem, sejam deliberativos ou consultivos, que fazem parte até da própria estrutura administrativa e legal da nossa cidade. Nogueira, continuando com as polêmicas, vamos falar todas agora para a gente já partir para outro assunto. Uma outra situação que também gerou certo desconforto, não só durante a campanha, mas continua sendo falada até hoje, é a questão da mudança da prefeitura, né? A construção de um centro administrativo fora da região central de Ribeirão Preto. Essa foi uma decisão sua. Inclusive houve licitação, era para a obra ter começado esse ano e o prefeito atual não levou isso adiante, inclusive entrou com ação judicial para que isso não ocorra. Como você encara essa situação? Você acha que Ribeirão Preto está sendo prejudicada com essa decisão? Se você fosse prefeito, continuaria com isso, levaria isso adiante? Qual é o seu posicionamento? Bom, Ribeirão Preto está sendo altamente prejudicada com essa decisão de suspender a obra do centro administrativo. Até porque ela não aconteceu da noite para o dia. Ela foi um processo de compromisso do meu programa de governo em 2016 e repetido no programa de governo de 2020, na página 18, que eu iria construir o centro administrativo. Por quê? Porque todos os meus antecessores, inclusive o meu pai próprio, tentaram fazer um centro administrativo e não conseguiram. Eu consegui tirar a prefeitura do Palácio Rio Branco e botar o prédio para ser restaurado, como ele está sendo restaurado, e com o prédio que eu recebi em dação de pagamento de uma dívida que a Caixa Econômica Federal tinha para com a nossa cidade, eu reformei o prédio, né, da Américo Brasileiros 426 e levei para lá a Secretaria da Fazenda, que pagava aluguel lá na Rua Lafayette 1000, de R$50 mil por mês, e a Secretaria da Fazenda foi para o Américo Brasileiros e deixei de pagar esse aluguel, ou seja, economia de R$600 mil por ano. Coloquei a Secretaria da Fazenda no térreo primeiro e a Prefeitura, que tem 66 servidores, incluindo o prefeito, passou a se instalar no segundo e no terceiro andar. Então ali começou o embrião de um novo processo de localização administrativa da Prefeitura. E aí em 17, 18, 19 e 20, eu fiz um concurso nacional de arquitetura. Depois do vencedor do concurso, eu licitei o projeto executivo. Aí veio a pandemia. A pandemia tirou não só toda uma energia vital, mas nos mudou de prioridade, porque a prioridade era cuidar da saúde e da vida das pessoas. Mas aí em 21, quando final do ano eu já estava reeleito, eu retomei o processo. Para isso eu aprovei 2 leis na Câmara Municipal, separei recursos, né, de imóveis que a Prefeitura sequer tinha regularizados, regularizei, alienei esses imóveis, coloquei numa conta no Banco do Brasil quase R$85 milhões que estão lá depositados para essa finalidade, além de ter alocado outros recursos de outras fontes, num total de quase R$115 milhões para um projeto que custa 173, mais da metade já está disponível. E isso foi uma disputa política, né? Ou seja, você, para fazer um enfrentamento político, você critica o que o seu adversário fez, né? Mas eu encaro isso aí com naturalidade, mas a cidade perde, porque você deixa de colocar todos os órgãos da administração direta e indireta, que não são descentralizados, como postos de saúde, organismos da Secretaria de Assistência Social ou as escolas, mas o restante você pode centralizar para facilitar a gestão num único local. Prefeitos, secretários, diretores, e isso economiza muito, não só
a parte da burocracia, dispêndios de transportes de logística de coisas e documentos, mas também um ativo que é super importante na gestão pública, que é o tempo. Você vai economizar tempo para tomar decisão. E não é fora da região central, é ali no coração do principal corredor que a gente construiu da cidade, que liga o Ribeirão Verde ao Ribeirão Shopping. 21 quilômetros, passando por 11 diferentes avenidas, e ali, na Pascoal Inec, ao lado do comando da Polícia Militar, está o imóvel que a Prefeitura recebeu e legalizou do loteamento ali do Educandário, de 105 mil metros quadrados, onde esse eixo, que é o principal eixo de transporte, considerando o leste-oeste, que é da Avenida Mário Covas, a Avenida Eduardo Matarazzo, a Via Norte, depois a Mincalil, Fábio Barreto, Francisco Junqueira, Maurílio Biagi até a Celso Charulli, é um outro eixo leste-oeste. Então, você colocar a prefeitura numa localização extremamente estratégica para promover, inclusive, o desenvolvimento da região, ainda por se desenvolver ainda mais, que é a região norte da cidade, mas muito próximo do quadrilátero central das avenidas Francisco Junqueira, Jerônimo Gonçalves, 9 de Julho e Independência. E mais, mas a prefeitura vai tirar a gente da cidade. A prefeitura tem hoje 140 funcionários da Fazenda e os 66 do gabinete do prefeito. 200 pessoas. Quase ninguém mais vai na prefeitura. Hoje é tudo eletrônico, a gente colocou a prefeitura sem papel. Nós economizamos muito tempo com essa questão da prefeitura sem papel. As pessoas abrem requerimentos, pagam tributos, fazem qualquer relação com a prefeitura de maneira eletrônica, até para aprovar a BITSE, hoje se faz eletronicamente, sem a necessidade de você se deslocar até a Secretaria de Planejamento. Então foi um mito, né, que se criou por luta política, mas eu ainda estou esperando que haja um momento de reflexão e de lucidez e que esse processo de retomada, até porque o recurso está quase mais da metade dele todo disponível para se fazer o centro administrativo, porque é isso que a cidade ainda precisa para que nós possamos ter um local, né, uma cidade da gestão, um centro administrativo, até para garantir o bom planejamento e o bom desenvolvimento da cidade para as próximas décadas. Você ainda tem esperança, então, que esse projeto seja retomado? Eu torço que sim, até por uma questão de bom senso. E veja que não é nem por vaidade pessoal, porque quem planta tâmaras não colhe tâmaras, porque a tâmara é uma árvore que demora 100 anos para começar a produzir os frutos. E o centro administrativo é um investimento de médio e longo prazo. Se eu não tivesse começado, né, porque nenhum outro havia começado, os meus sucessores não teriam um centro administrativo. Então, o atual meu sucessor tem a chance, inclusive, de fazê-lo e terminar, entregar ao final do seu mandato, né, para que não só ele possa lá trabalhar, mas que os sucessores deles, né, dele e meu, possam ter uma estrutura de gestão mais adequada para o padrão, né, do peso, da força socioeconômica da nossa cidade, por uma questão de racionalidade de gestão. Veja que está se discutindo um novo centro administrativo até para o governo do estado lá em São Paulo. E isso demanda tempo, né? E é um projeto de médio e de longo prazo. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Ao longo de 8 anos eu deixei o processo licitado, contratado e em construção. O meu sucessor chegou e mandou parar a obra. Espero que haja um momento de lucidez e isso possa ser retomado. Nesses 8 anos que você ficou à frente da Prefeitura de Ribeirão Preto, há algum arrependimento, alguma coisa que você não faria de novo ou que faria? Bom, a gente sempre quer fazer mais, né? Eu não me arrependo nada do que eu fiz, até porque quando havia algum erro, eu imediatamente corrigia, né? E eu acho que é assim que tem que ser. Agora, você tem que ter as convicções de que depois de tudo que você planejou, organizou, aquilo tem que ser entregue. A maioria das coisas que eu me dispus a fazer estão aí já entregues e funcionando na cidade toda. E o que eu lhe disse, quer dizer, o ativo tempo na administração pública ele é muito prioritário. Você pode ter recursos financeiros, você pode ter capital humano, você pode ter os insumos necessários, mas se você não tem o tempo para maturar e executar, você não vai conseguir fazer. Então deixei uma cidade bem organizada para que quem veio depois de mim possa fazer muito mais do que eu
tive a capacidade de fazer. E tem um segredinho nisso aí que eu aprendi com o Mário Covas. O mandato, ele tem 4 anos, né, segundo as regras constitucionais do nosso país e as leis vigentes. 4 anos, seja para vereador, para deputado. A única exceção é o senador, que tem mandato de 8 anos. Mas o presidente da República, o prefeito e o governador tem mandato de 4 anos. O seu governo de 4 anos, no executivo que for, de uma cidade, de um estado, de um país, ele vai ser exatamente ao final desses 4 anos que você fizer nos primeiros 6 meses. Porque é nos primeiros 6 meses que você se organiza, monta o seu planejamento, passa a amadurecer tudo aquilo que você quer entregar. Porque depois entra num processo de licitação de projeto, licitação de obra, briga de empresas dentro do processo de concorrência, arguição do Tribunal de Contas, enfim, há sempre empecilhos que tornam mais moroso, mais demorado o processo de maturação e de entrega dos resultados das obras, dos investimentos. Então, se você não tiver rapidez, né, nos primeiros 6 meses e deixar tudo o que você quer fazer para os próximos 4 anos, nos primeiros 6 meses, aí não adianta mais correr atrás do prejuízo, porque o tempo já se foi. E isso a gente só aprende, né, vivenciando experiências de gestão, trabalhando na máquina pública, vendo o que dá certo, vendo o que não dá certo, né? E, claro que não é só o profissionalismo e a parte de capacidade gerencial. Você tem que trazer valores para o seu governo, né? Valores que signifiquem ética, moral, transparência, se basear, começando pelas 4 virtudes cardeais, né? Começando pela temperança, né? Que é o equilíbrio na tomada de decisão. Quem leu a Ilíada, né? Que tem a história do guerreiro Aquiles, que inclusive foi treinado por um centauro, né? Ele era um homem forte, hábil, mas Aquiles tinha a híbris, ou seja, a falta de temperança, ele era destemperado. E isso levou ele à ruína, inclusive pelos próprios castigos dos deuses que o criticaram. Então você tem que ter temperança, ou seja, equilíbrio na tomada de decisão. Você tem que atuar com justiça, que você, prefeito da cidade, você tem um certo poder, que você mexe com a vida das pessoas. E se você não for uma pessoa imbuída de justiça, você vai cometer injustiças, que é o desequilíbrio entre as partes. Então, cuidar de maneira diferente daqueles que mais precisam do setor público. A terceira é a fortaleza, né? Também chamada como coragem. Se você não tiver coragem, você não consegue gerenciar nada, você vai ficar você é um banana, né? E alguém que vai ficar sempre dependente de terceiros, influenciado por forças empresariais, interesses de grupos. Você tem que ter coragem para enfrentar o que tem que ser enfrentado. E, por fim, a prudência, né? Ou seja, fazer a coisa certa, do jeito certo, na hora certa, né? E isso é uma coisa que você vai adquirindo somente com a vivência dos anos da gestão, a experiência, as pauladas que você toma, os tombos que você leva, mas aquilo tudo vai te deixando melhor para os desafios que surgirem depois, eles ficam mais fáceis de ser enfrentados. Fica a dica, já fica uma aula para os novos prefeitos eleitos, né? Que começaram agora em 1º de janeiro de 2025. Nogueira, falando em eleições, 2024, bem antes, né, do período eleitoral, já se discutia quem seria o sucessor de Duarte Nogueira. Nós sabemos que Ribeirão Preto tem uma maldição até. Geralmente o prefeito que escolhe o seu sucessor nunca consegue elegê-lo, né? Dificilmente isso acontece. Acho que nas últimas décadas aí isso nunca ocorreu. O que gerou tanta demora na sua escolha, né, como sucessor, e por que André Trindade? Como você chegou a esse nome? Bom, primeiro, faz 56 anos agora, em 2025, que o prefeito de Ribeirão Preto não elege o sucessor. O último prefeito que elegeu o sucessor foi o prefeito Gasparini, em 1968, quando apoiou meu pai, que era o seu diretor da saúde, para sucedê-lo, e meu pai venceu a eleição em 1968. Foi o último prefeito que fez o seu sucessor, foi o Elson Gasparini com o Duarte Nogueira em 68. Por que eu apoiei o André Trindade? Porque houve uma divisão grande na nossa base de apoio
dos partidos que apoiavam, inclusive, a minha administração no segundo mandato, decidiram apoiar uma outra candidatura e aquilo afunilou, né, a nossa margem, né, de estratégia política para uma vitória eleitoral, porque o adversário estava muito forte. Então nós somamos forças. Então, eu somei o meu secretário da Casa Civil, que é o Dr. Alessandro Irata, como vice-prefeito, da candidatura do André Trindade como candidato a prefeito, através do União Brasil, que é o partido do André, e com essa somatória a gente tentou adquirir uma certa musculatura para levar a candidatura do André Trindade para o segundo turno. O André defendeu o governo, fez uma campanha limpa, propositiva, mas faltou a ele a contundência de ser mais duro com o principal adversário, que foi para o segundo turno com o candidato Marco Aurélio, que foi mais contundente, mais incisivo em atrair os votos da rejeição do então candidato e atual prefeito eleito para si. Então é que foi uma eleição, a eleição foi disputadíssima no segundo turno, diferença de 687 votos. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Dos 51 municípios que disputaram o segundo turno nas últimas eleições aqui no Brasil, Ribeirão Preto foi aquela que teve uma diferença menor, porque é a cidade dividida, né, entre uma candidatura e a outra. Então, isso que sirva, inclusive, de fonte de cuidado, né, para que a atual administração procure somar mais do que dividir. Porque quando você faz uma gestão sem ficar olhando para trás, mas olhando para frente naquilo que você quer entregar e que você quer fazer, você tem não só a torcida daqueles que o apoiaram, mas também você vai agregando grande parte da torcida que escolheram outras linhas políticas, outros candidatos. Isso eu aprendi durante um bom tempo. Então, foi por isso que eu apoiei o André, foi uma questão de estratégia política. Infelizmente, ele não foi no segundo turno, não foi para o segundo turno, e aí no segundo turno eu me mantive neutro entre as duas candidaturas remanescentes, até porque não me identificava nem com uma e nem com outra. Era essa a minha próxima pergunta mesmo. Por que essa decisão, né, de se manter com essa neutralidade toda? Não tinha mesmo nada que o relacionasse a nenhum dos dois candidatos que pudesse ter seu apoio? Faltou uma resposta para você. Você perguntou por que demorou tanto, né, para escolher o candidato. Se você antecipa o processo eleitoral, você encurta o seu governo. Se eu tivesse apontado ou escolhido um candidato logo no começo de 2024, o governo acabou ali. Tudo que você fizer dali para frente é porque tem um candidato, é porque quer ganhar a eleição, é porque é disputa eleitoral. Então, eu procurei preservar ao máximo, esticando essa decisão para o momento que ele tem que ser dado, que é quando tem a convenção no meio do ano, e depois a lei eleitoral espera o registro das candidaturas, você inicia a televisão, você inicia o programa de rádio, e você vai poder entregar o material para o eleitor durante o processo eleitoral. Mas então, essa escolha já estava na sua cabeça desde o início, quando outros nomes surgiram, como Ricardo Aguiar, Gobi, vários nomes foram ventilados. Sim. Já tinha essa escolha na sua cabeça e você protelou ou não? Foi o processo todo que fez chegar a essa decisão? Eu aguardei, né, um momento mais adequado, como eu disse, um momento pré-convencional, metade do ano, para deixar para lá as decisões. E, obviamente, a gente nem acerta todas, né? Você fala, se eu tivesse tomado esse caminho, talvez tivesse vencido a eleição e tal. Mas, enfim, cada eleição é uma eleição. Infelizmente, o nosso candidato não venceu, mas nem por isso eu vou deixar de torcer pela cidade para que ela possa ter um bom resultado aí para os próximos anos. Voltando então com a pergunta anterior, no segundo turno não havia a mínima possibilidade de você apoiar nenhum nem outro candidato? Eu vou te dizer de uma maneira bem objetiva. Né? O atual prefeito, né, eu não apoiei, porque o conheço bem. E o outro candidato, Marco Aurélio, também não apoiei porque eu sequer o conhecia. Surgiu recentemente. Então, para não errar, não pecar numa escolha que me traz a certeza de que não apoio esse e a indecisão de que esse aqui eu não sei o que vai ser, eu procurei me preservar, deixar o eleitor
decidir, até porque o meu candidato, infelizmente, não foi para o segundo turno. Agora, uma questão bastante curiosa, que eu admiro muito da sua personalidade, é a facilidade com que você tem de citar números, né, de ter tudo ali na cabeça, de ter uma memória excelente. Como é o perfil do Duarte Nogueira? Você tem essa facilidade realmente ou você se prepara muito antes de uma entrevista, de uma palestra, de um evento que você vai participar? Todas essas coisas, né? Você tem que estar sempre preparado para o que você vai enfrentar ali na frente. Tem um livro de estratégia que chama Arte da Guerra, do Sun Tzu, bem famoso. Sim. E ali diz, de maneira bem resumida, se você conhece bem o seu exército, se você conhece bem, minuciosamente, o campo de batalha e conhece muito bem o seu adversário, a chance de você vencer essa guerra é muito grande. Se você não conhece o seu adversário, mas conhece o campo de batalha e conhece o seu exército, você tem uma chance de vencer, mas é menor do que na primeira circunstância. Agora, se você não conhece o campo de batalha, não conhece o seu adversário, sequer conhece quem está com você, a chance de você ser derrotado é quase 100%. Então, eu sempre me preparo para todos os momentos que eu vou participar. E é claro que isso vai te dando uma bagagem que você vai acumulando, né? E eu leio bastante, eu tenho uma formação profissional na parte exatas, eu sou engenheiro agrônomo, então isso me dá uma certa facilidade com o domínio da matemática, domínio de memorização, e eu procuro estar sempre lendo. Eu leio de maneira muito compulsiva. Quantos livros por ano? Eu leio mais de 50 livros por ano. E até mais, eu acho. Eu leio todo dia, né? E isso vai te dando uma capacidade não só de adquirir conhecimento, até porque a informação por si, ela não representa nada. O domínio da informação com a habilidade em utilizar aquilo que você passou a conhecer é sabedoria. Então, a sabedoria, ela é adquirida com muito esforço, muita dedicação. Às vezes as pessoas perguntam, como é que você lê tanto? Eu falo, eu vou te contar um segredo que eu nunca contei para ninguém. Eu sento numa cadeira, pego um livro e vou lendo. Vou lendo o livro. Esse é o segredo da leitura. É só começar. E por que é difícil? Porque no começo, quando a gente vai ler, aí você pega o celular. Aí pega o celular, você levanta para tomar um café. Aí toca o telefone. Aí você, vou ver o que está ali na internet. Você perde o foco. Então você tem que ter esse cuidado de ir focando naquilo que você quer. Naquele instante é ler, né? E aí quando eu vou participar de um debate, quando eu vou dar uma entrevista para determinado tema, eu também procuro me acercar não só daquilo que eu já sei, mas daquilo que ainda estou por saber e vou atrás de informações complementares. E você é daqueles leitores que grifam o livro, fazem anotações? Eu sou um destruidor de livro. Eu risco tudo, rabisco, escrevo nota, ponho flechinha, coloco comentário, mudo de cor, né? Mas eu sempre tive muita facilidade de memorizar as coisas. E memorizo melhor quando eu risco, escrevo, né? É que eu trouxe isso aqui, eu estou com um caderninho que estou anotando. Acho que isso eu herdei do meu avô. O seu Otávio era pai do meu pai. Meu avô anotava tudo que ele fazia, né? Então, se ele ia comprar um pedaço de pão, ele anotava lá. Aí chegava em casa, depois de tudo, ele falava, meu neto, agora eu vou fazer a minha escrita. A escrita era transferir todas aquelas informações e aí ele fazia um balanço diário do que ele fazia. Acho que aquilo acabou por uma certa genética ou atavismo do meu avô. Eu também tenho por característica escrever bastante, né? Anotar bastante e ler também bastante. E os pensamentos não se perdem, né? Eu tô lembrando agora do livro do Gabriel Garcia Marques, 100 Anos de Solidão, que inclusive Netflix lançou a minissérie também. Ainda não tive a oportunidade de ver. Veja, Macondo. O livro é muito melhor, isso. Em Macondo houve, né, um início ali, eles falavam que era uma epidemia da falta de memória e as pessoas passaram a anotar tudo para que as memórias não se perdessem, né? Então, na geladeira estava lá, este aparelho serve para gerar
refrigerar alimentos. Então é bem interessante mesmo isso. O Podnext é bem assim, a gente fala de política, fala da vida pessoal, fala de curiosidades, e aí uma outra curiosidade, você sendo uma pessoa tão culta, né, um leitor assíduo, durante o seu mandato como prefeito também era muito ativo nas redes sociais. Como foi isso para você, essa entrada, né, no mundo virtual? Bom, foi uma experiência de adaptação, né? Porque essa questão das redes sociais, se você for considerar contemporaneamente, é muito recente, né? Você vê, quando que surgiu o Facebook? 2006. Quantos participantes hoje tem o Facebook? Quantos habitantes tem a China? 1 bilhão e 300? 1 bilhão e 400? A Índia, 1 bilhão e 200, 300? Inclusive vai passar a China, porque a Índia tem um crescimento vegetativo maior que a China. O Facebook já tem 3 bilhões. 3 bilhões dos 8 bilhões de pessoas do planeta estão ligados com o Facebook de alguma maneira. Então a gente teve que se adaptar a essa nova realidade. A comunicação, quer dizer, a informação nos tempos atuais sempre foi assim. Se você leu o livro do Yuval Harari, chama Nexus, é sobre a comunicação da humanidade desde os primórdios da nossa existência. E hoje você tem aí as redes sociais, várias plataformas. Agora você tem aí a questão da inteligência artificial, que está modificando até o modo de você se preparar para enfrentar determinadas tarefas. Agora surgiu o DeepSeek V3 chinês, que tem uma capacidade de composição das informações que são extraídas naqueles algoritmos muito mais rápida, muito mais bem ordenada, que já está levando uma briga com o ChatGPT, o Open AI lá dos Estados Unidos. Então a informação é poder, né? Então você tem que estar sempre situado ou bem informado em todas essas formas de comunicação. Antigamente era o Jornal do Poste, né? Antigamente era o rádio, né? O rádio tinha um poder gigantesco. Hoje o rádio divide esse poder com a televisão, com outras formas de comunicação, com os podcasts e com as redes sociais. E tanto para o bem quanto para o mal, né? Porque eu acho que nas redes sociais tem muita mentira, muita fake news, muita coisa que se inventa para criar fatos e aquilo poder ter curtição, ter propagação. Então a gente tem que tomar muito cuidado o que de fato é informação correta e o que é informação errada, mentirosa e assim por diante. Seu último post no Instagram foi dia 1º de janeiro, desejando um feliz 2025 para todo mundo. Você pretende dar continuidade com essa presença nas redes sociais ou a partir de agora que Duarte Nogueira não é mais prefeito, vai dar uma pausa aí, vai fazer um detox das redes sociais? Acho que eu dei um tempo aí para os internautas poderem... Sentir a falta. Nem sentir a falta, dar um tempo para não ficar cutucando aí todo mundo, né? Até porque eu tinha por obrigação informar, né? Um dos principais papéis da gestão pública é a comunicação social, para você mostrar o que você está fazendo. Aí eu encerrei o meu mandato e a partir de janeiro eu dei um tempo, vou retomar, não sei quando ainda, mas estou tendo agora um tempo para pensar um pouco mais calma, assim, as pressões do dia a dia, que o prefeito é prefeito 24 horas por dia, você está dormindo, você é o prefeito, né? E ainda a gente acaba adquirindo certos capoeiros, foram 8 anos. Então eu ainda ando pela rua, fico olhando o vazamento de água, mato alto, aliás o mato está muito alto na cidade, e essas coisas todas você fica com certos hábitos. Continua, né? Com esses hábitos. Isso, que fazem parte das tarefas que você executa. Então agora eu estou procurando esparecer um pouco mais, pensar com mais tranquilidade, sem as pressões da necessidade de tomada de decisão, e claro que vou ter novos projetos para o futuro, e até lá espero estar bem preparado para enfrentá-los. Por falar em novos projetos para o futuro, Machado de Assis dizia que partido é parte, né? Se não seria unido.
Sim, Ele falava isso. elementos conflituosos que se alinham em uma mesma proposta. Pensando nisso e pensando no futuro, para qual partido, quais elementos conflituosos que se alinham em uma mesma proposta que Nogueira escolhe para caminhar a partir de agora? Bom, eu milito no mesmo partido há 25 anos. Né? Agora, em março, eu completo 26 anos de filiação ao Partido Social Democracia Brasileiro, PSDB. Mas confesso que o meu partido, por vários erros de decisão, perdeu força, perdeu quadros, perdeu representatividade eleitoral, seja em número de prefeitos, de governadores, de deputados, de vereadores. E é claro que há uma tendência de você ter uma aglutinação de partidos. Você tinha 35 partidos funcionando no Brasil, que não é bom, é muito partido, e isso causa muita confusão. Hoje você tem 29, 26 com representação no Congresso, e a tendência disso é cair pela metade nas próximas eleições por uma exigência da própria causa de barreira, que é uma lei que obriga que o partido tem que ter determinado percentual de votos, senão ele não tem representação nenhuma. Então, eu acho que a tendência do meu partido, o PSDB, é realizar uma fusão ou ser incorporado por outro partido. Quais deles estão em discussão? O Podemos, o Republicanos, o MDB e o PSD. Acredito que, considerando esses partidos todos, há uma tendência mais próximos de ir junto ao MDB ou ao PSD. Eu acho que é por aí que o caminho vai. Quanto tempo isso vai demorar? Acho que em 30, 60 dias essa decisão deve acontecer, porque ela está sendo considerada com as questões regionais, estaduais, de 3 governadores que o PSDB tem, o governador do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso do Sul e de Pernambuco, dos seus parlamentares na Câmara Federal, que são 12 ou 13, e de um senador. O partido ficou com um único senador depois de ter quase 20. Então, por força da necessidade de se reorganizar para poder ter musculatura e força eleitoral para disputar eleições, que eu acredito que o PSDB caminha para essa incorporação, essa fusão. Então, vamos aguardar aí esses 30, 60 dias, e assim que a decisão for tomada, a gente se reorganiza para decidir o que vamos fazer aí para o futuro. E para essa decisão do que fazer aí para o futuro, há alguma expectativa, algum sonho que você já tenha? Deputado federal novamente? Gislane, eu já fui deputado estadual 3 mandatos, já fui deputado federal 3 mandatos, já fui secretário de Estado 3 vezes e me motiva muito disputar uma eleição majoritária, ou seja, para governador do Estado ou para o Senado Federal. Claro que uma disputa majoritária, ela carrega variáveis que muitas delas a gente não controla, né? Então, o que eu pretendo? Me deixar preparado para, se eventualmente as questões daquele momento decisório de quem vai compor uma chapa majoritária, quem vai ser o governador, quem vai ser o vice, quem vai ocupar as 2 vagas do Senado, se porventura eu tiver a oportunidade de me apresentar e ser acolhido, eu vou, cavalo passando arriado, eu vou montar. Mas se essas conjunções não acontecerem, vamos ver o que a gente coloca de desafios para o futuro. O deputado está fora de cogitação. Eu nunca digo disso nada farei, né? Mas eu procuro me concentrar do que eu pretendo fazer, né? Qual é o foco, né? Qual é a meta. A meta é uma disputa majoritária. Se a gente tiver que ajustar as velas ao longo do caminho aí dessa navegação, a gente ajusta. Como político, como você pretende ser lembrado? Eu pretendo ser lembrado como alguém que disse que faria isso e fez, né? E eu fico feliz porque 95% do meu programa de governo eu cumpri na integralidade. Ficou faltando 2 coisas. Ficou faltando o Parque da Criança, lá perto do Jardim Zara, ali
nas imediações da Barão do Bananal, e concluí o Parque Rubensione, né? A gente fez o projeto, está licitado, mas a gente não chegou a começar. Tudo o restante que eu disse que ia fazer, eu fiz. Então, eu quero ser lembrado por alguém que se comprometeu com um projeto e foi capaz de realizá-lo quase na plenitude. Muito bem. Eu acho que é a curiosidade também de muitos dos seus eleitores, principalmente aqui de Ribeirão Preto, né, que conviveram por 8 anos com Nogueira como prefeito, em relação à sua vida pessoal. Como é o Duarte Nogueira, pai, amigo, namorado? Como é você dentro da sua casa, né? Você tem também esse jeito mais sério, de mais austeridade, como tocou a prefeitura, ou não? É uma pessoa mais zen, mais tranquila? Como que é o Nogueira em casa? Eu acho que o pai, né, o pai de família, ele tem que ter sempre uma certa autoridade para você bem educar os seus filhos em cima de boas oportunidades e em cima de bons valores. Como é que surgiram as cidades? Né? Como é que foi a primeira polis? Na verdade, foi um agrupamento de famílias, né? Que chama paterfamílias. E o paterfamílias é que, ao longo do tempo, fez surgir ou desaparecer civilizações. Né? Cartago não existe mais, você pega a Babilônia, também não existe mais, mas tiveram os seus apogeus. E o declínio foi a dissolução das famílias. Hoje, no Brasil, 50% das crianças crescem sem a figura do seu pai próximo delas. Obviamente, isso tem consequências. Então, cuidar da família é algo precioso. Meus filhos almoçam comigo praticamente todos os dias na minha casa. E eles já são adultos, enfim, têm as suas respectivas vidas. Eu gosto de praticar esporte, costumo acordar sempre cedo, sempre dedico um período do dia à leitura, tenho um relacionamento com a minha namorada muito gostoso, muito precioso para nós dois, e então eu acho que você tem que sempre procurar ter uma vida com objetivos, né? E se você tem por objetivo ter uma vida saudável e feliz, você tem que procurar adquirir hábitos nessa direção. Então, é importante a gente ter uma vida saudável, é importante praticar esportes, é importante você ter valores espirituais, é importante você ter estabilidade financeira. O conjunto dessas ações te torna uma pessoa mais tranquila, com menos problemas, e você com isso consegue irradiar essa organização, essa ordem para aqueles que fazem parte da sua família ou que são seus amigos. De onde vem a palavra cosmos? Cosmos quer dizer ordem. Então, o seu cosmos tem que ser organizado, por isso que tem cosmético, né, que coloca ordem na cara das pessoas. Então, eu acho que esses segredinhos a gente vai adquirindo ao longo da experiência que a gente vai acumulando ao longo da nossa vida. O equilíbrio de tudo isso. Sempre o equilíbrio, né? Virtum medium est, ou seja, a virtude está sempre no centro, no meio. Que honra, né, gente? Que honra ter uma aula nesse podcast com Duarte Nogueira, prefeito de Ribeirão Preto por 2 mandatos, 8 anos, 3 vezes deputado estadual, 3 vezes deputado federal, 3 vezes secretário de Estado, enfim, e muita coisa vem aí pela frente, né? Nogueira, quero agradecer muito a sua disponibilidade de estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço, foi um bate-papo muito agradável, sempre muito gostoso a gente conversar sobre temas que a gente gosta de falar e além disso, poder distribuir, né, compartilhar essas informações com todos aqueles que acompanharam esse podcast que a gente fez aqui no
Podnext. Podnext. Junto com você. Muito obrigado, viu, Gislaine? Eu que agradeço. Agora tem um pedido especial para te fazer. Pois não. Tá? Quero que daqui a algum tempo, quando essa situação toda política já esteja resolvida e você realmente saiba quais os rumos que você vai tomar politicamente, que você volte aqui para contar para nós. Já está aceito o convite. Tá? Que bom, que Vou bom. aguardar. Vou responder positivamente. Muito obrigada. Obrigado a Muito você. Obrigada. E agradeço também a você que sempre acompanha o nosso Podnext. Logo, logo tem mais episódio novo no ar e com muitas novidades. Tchau, tchau, gente, e até a próxima.